Eu estou aqui, vocês sabem, vocês conhecem, ele é participante ativo aqui do nosso programa, é o Dr. Júlio Pereira, e vai falar sobre o cérebro, que ele já trouxe ali, né, naquele exemplo. Porque nem todo mundo sabe, mas o neurocirurgião, ele trata de diversas doenças que acometem o sistema nervoso central periférico, não é? Isso. Por exemplo, uma dor de cabeça, eu posso procurar o neurocirurgião, doutor Júlio? Isso. O que acontece? O neurocirurgião, ele trata das doenças neurocirúrgicas, né? Então, as doenças neurocirúrgicas, elas se manifestam com diversos sintomas. A dor de cabeça é um deles. Mas, na maioria das vezes, o paciente vai para o clínico, né, ou para o neurologista, e caso tenha alguma patologia que seja neurocirúrgica, ele encaminha. O que poucas pessoas sabem é que o neurocirurgião também trata outras doenças. Que tipo? Por exemplo, doença da coluna. O neurocirurgião também atua na coluna. Por quê? Porque faz parte também do sistema nervoso, Eu né? sei, mas pode ser? Pode ser. Por exemplo, uma O hérnia sistema de disco. nervoso, é o sistema nervoso que ataca Isso. a coluna? Isso. O que acontece? O cérebro manda o comando passa pela medula, daí vai para as raízes nervosas e aí a pessoa faz ela ter a sensibilidade, a motricidade. Então o cérebro da gente ele é todo coordenado. Quase tudo passa pelo cérebro. Tudo passa pelo cérebro. E dentro da medicina a gente subdividiu para facilitar, né, a forma de estudo, a forma do médico especializar numa determinada área. O que mais, por exemplo? Por exemplo, que poucas pessoas sabem também, aquela doença que ficou famosa, né, a LER, problema do túnel do carpo, tem neurocirurgião que atua também. E doenças assim, pessoas que têm tique nervoso, não é? Ou pessoa que tem mania, tem que lavar a mão 10 vezes, tem que passar num lugar, aí pisar numa coisa, voltar a pisar de novo, fechar a porta 10 vezes, ver se o ferro está desligado 5 ou 6. Esse tipo de mania que muita gente tem, também é tratado pelo neurocirurgião? Isso. Excelente pergunta, Claudete. O que acontece? Na grande maioria das vezes, isso já está bem estabelecido, existe um médico psiquiatra que atua nessa Mas tipo é da de cabeça, doença. não é? É, sem dúvida. O que acontece? Antigamente, a gente sabia muito pouco do nosso sistema nervoso central, né? E cada vez mais a gente vem entendendo que existe uma base funcional para aquilo. Por exemplo, você vai perceber claramente, né? As doenças mentais, por exemplo, elas sofreram preconceito durante muito tempo, né? Nossa, se alguém tem uma pressão alta, ninguém condena. Mas se alguém tem depressão, se alguém tem algum outro distúrbio, a gente não consegue entender, né? Hoje a gente sabe que é uma doença como outra qualquer. Era tão preconceituoso que quando tinha hospitais que tratavam, a gente falava o hospital dos loucos, né? Com certeza. Era louco. Todo mundo, qualquer problema na cabeça, a pessoa era tida como louca, né? Eu vivi até na minha experiência pessoal, eu tive um avô que tinha uma doença psiquiátrica, né? Então você percebe que isso é muito forte, né? A própria família, a gente tem uma dificuldade de lidar, né? Porque a gente tem um exame que tem uma doença, a gente consegue lidar muito bem. Mas como é uma doença que muda o comportamento, né? Que vamos dizer, o mais relevante do ser humano, a gente tem uma dificuldade grande. Mas hoje a neurocirurgia, principalmente a neurocirurgia funcional, tem estudado muito disso. Ainda não está na prática do dia a dia, mas aqui em São Paulo, em grandes centros, Hospital das Clínicas, HCO, tem estudos sobre isso, né? A neurocirurgia atuando em depressão, atuando em toque, atuando em diversas patologias que antigamente eram apenas e continuam sendo o grande foco, a grande atenção da psiquiatria, mas atuando de forma conjunta, para casos muito específicos, não é uma rotina. Sabe o que mais me impressiona, doutor, no cérebro? É o pensamento, porque a gente não consegue ficar sem pensar, né? Não sei, tem gente que medita, eu não consigo. Acho que a grande maioria esvaziar a cabeça, como diz, vai fazer meditação, esvazia a cabeça, não pensa em nada. Como não pensar em nada? A gente sempre está pensando em alguma coisa, até dormindo. Se a gente sonha, o cérebro não para nunca? Não para Graças nunca. a Deus. Se parar... E para você ter ideia, como esse problema não é só médico, né? É um problema até filosófico, né? Descartes tinha um problema, o dilema mente-corpo, né? Tentava separar o que era físico do que era mente, né? E até na medicina a gente vê isso, né? A divisão entre neurologia, do que é físico, da psiquiatria, o que é mente. Cada vez mais essas áreas vão trabalhando juntos, né? Porque a gente sabe que tem uma base estrutural para aquilo, né? Tem que estar ligado uma coisa a outra. Tem que estar ligado. Por exemplo, quando a gente lida com pessoas, especialmente o psiquiatra, mas quem atua na medicina vê isso, uma pessoa com depressão. É difícil, às vezes, da família compreender que aquilo é um problema físico, né? É difícil até para a pessoa reconhecer que tem depressão. O que é depressão, doutor? É uma tristeza profunda? Isso. A depressão, ela tem base neurofisiológica. Então, existem pessoas que nascem com a tendência para isso. Óbvio que tem sempre um gatilho, né? Isso que é difícil da pessoa entender. Às vezes a pessoa, por exemplo, perdeu um familiar, teve uma doença grave. Algumas pessoas passam por esse problema, que a gente chama a fase de luta, a fase aguda, e depois recupera daquilo. Algumas pessoas não.
elas entram naquele problema e tem um problema mais sério. Mas isso, na maioria das vezes... é muito triste, né? Sem dúvida. E virando epidemia, cada vez mais encontramos seres depressivos, porque as cidades são grandes, as pessoas pouco se falam. Antigamente, vizinho conhecia vizinho, não é? Sem dúvida. Fazia um bolinho, ia levar lá para vizinho, uma vizinha estava doente, fazia um chazinho, talvez em cidades menores. Mas hoje em dia, numa cidade grande como São Paulo, é possível você morar anos num prédio e não conhecer seus vizinhos, nunca ter frequentado a casa, não saber ou mal saber o nome, não é? Apesar de ser neurocirurgião, né, eu não atuo diretamente com a depressão, tudo isso, você trabalha com pacientes neurocirúrgicos oncológicos, né? Então a pessoa, quando tem um problema grave de saúde, é o problema dela, é o momento dela refletir, né? Ver quem está do lado, quem apoia. E aí você percebe que às vezes você fez tudo na vida, menos amigos. É muito triste isso, né? É um momento de reflexão, né? Então, reflexão Distúrbios do sono também estão relacionados à sua área? Isso. Os distúrbios de sono, de um modo geral, a gente tem uma área específica, né? Por exemplo, tem neurologistas e pneumologistas que trabalham com isso. No cérebro, o que acontece? Mostra para mim aí, doutor. Isso. Então, o que acontece no cérebro? A gente tem um sistema específico disso, né? Então, toda nossa atividade, que a gente chama ciclo circadiano, né? Que é o vigília, o acordar, o dormir, está relacionado com o sistema nervoso central. Então, por isso que as elas estão conectadas. Hoje, existem neurologistas e pneumologistas que muitas vezes atuam com isso. Pra você ter ideia, tem às vezes grupo do sono, né? Por exemplo, tem pessoas que têm problema do sono não relacionada à parte do sistema nervoso central, mas porque ela tem uma apneia do sono. Por exemplo, às vezes tem uma obesidade, ronca muito, o sono não é reparador, e o que ela nota de dia é que ela continua com sono, né? Passou teoricamente dormindo a noite inteira, mas ficou com uma dificuldade porque o sono não foi reparador. Agora uma pergunta difícil, hein, doutor? Pergunta de jirico, como é que eu sou? Não, mas tem que perguntar, né, doutor? O amor, ele nasce no coração ou na cabeça? Onde nasce e onde mora o amor? No coração ou na cabeça? Eu brinco, Claudete, que eu devia atender com um filósofo do lado e um psicólogo. Que a maioria das perguntas é difícil da gente responder. É mesmo, né? O fato é que o cérebro é fonte de todas as nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Então as emoções estão aí dentro. Sem dúvida. Por isso da dificuldade, né? Tudo conectado, né? Imagine a gente neurocirurgião, né? Que a gente atua numa área tão complexa, né? E a gente percebe, né, num pós-operatório, quantas coisas assim subjetivas o paciente sente e a gente fica na dúvida, né? O que é relacionado à tumoração, o que é relacionado à emoção dele de saber que tem essa doença, né? Então são linhas tênues, né, que a gente lida todo dia, verdade, né? Dá para abrir essa caixinha aí? Essa dá. Tem dois lados. Qual lado é a razão, qual lado é a emoção? Isso. A gente conversou uma vez sobre isso, né? Da dificuldade que a gente tem para definir sobre isso, né? Eles dizem que um lado seu é razão, outro é emoção, né? Essa foi a verdade durante muito tempo, né? Então, às vezes a gente tenta simplificar e acaba dando informação errada, né? Então, a gente sabe que existem algumas áreas bem estabelecidas. A área motora, a área da linguagem, a área do comportamento, como a região frontal, mas é tudo isso conectado. Então, por isso que num traumatismo craniano, dependendo do pedaço do cérebro que é afetado, a pessoa vai ter certas sequelas. Isso, sem dúvida. E com a grande dificuldade, isso você vê diversas pessoas famosas, né, que tiveram traumatismo e estão em reabilitação. O que acontece? A medicina e a neurocirurgia têm uma limitação do tempo. Quanto tempo demora para uma pessoa se recuperar depois de um trauma, né? O neurônio, a gente conversou uma vez que ele não se duplica, né? Mas ele tem a plasticidade cerebral. Então as pessoas se reabilitam. A grande questão é a nossa ansiedade, né? Dizer quanto tempo isso vai acontecer. E acontece? Muitas vezes sim. Então a gente... E depende da pessoa, não dá para determinar. Pode ser rápido, pode não ser. Depende da pessoa, do tipo do trauma. Então a gente que lida com as doenças graves, neurocirúrgicas, neurooncológicas, o tempo inteiro a gente está com esse dilema, com esse questionamento da família. E muitas vezes a gente não tem como dar uma resposta objetiva e precisa, né? Também é muito complexo, né? É muito complexo. Quanto pesa mesmo o cérebro de uma pessoa normal? É mais ou menos 2% do corpo, peso corporal. Do peso corporal. Isso, é. Vê aí, quando você pesa, 2% é o peso do cérebro. 1,5 kg numa pessoa de 70 quilos, mais ou menos 1,5 kg numa de 70. Aqui tem várias perguntas, doutor. Boa tarde, Claudete. Estou com depressão, fico complicada, né, nesse período. Até emagreci. 15 quilos, nossa, emagreci bastante. Por não conseguir me alimentar direito. Se possível, gostaria de ouvir algo sobre esse assunto. Obrigada, uma boa tarde, viu? Um beijo para você, Maria das Graças Chacon. O
que aconselhar para uma pessoa com depressão? Que tipo de ajuda ela pode procurar de imediato? Vai direto a um neuro, vai a um clínico? Que eu converso... Tem que procurar ajuda, os remédios ajudam muito, né? Tem que procurar, sem dúvida. Então, como a gente lida com esses pacientes, né, pacientes neuro-oncológicos, de um modo geral, a associação de algumas doenças, né, neurocirúrgicas e outras, como a depressão, né? Que eu falo para todo paciente, a primeira coisa é o reconhecimento e procurar ajuda. Então, de um modo geral, a atuação conjunta do psicólogo, muitas vezes necessita... Mas qual o primeiro médico que você acha que ela deve procurar para dar uma orientação para ela? O clínico dela. O clínico? O clínico. Porque o clínico, o que é que ele faz? Ele faz ou o médico da família, né? Tá. Ele reconhece aquele problema e encaminha. Muitas vezes é uma fase de luto, né? Quem passou por um momento difícil vai ter um momento que ele vai sentir esse humor dele mais deprimido. Algumas vezes isso volta ou não. Então o clínico vai encaminhar. Quando precisa do psiquiatra, quando vai precisar do psicólogo, então essa até o conjunto. Pode ser uma coisa temporária, mas os remédios vão te ajudar muito. Não fique sem ajuda. Procure ajuda e me assista. Né? A gente tá aqui para animar vocês, não é verdade? Ó, eu tenho zumbido há 4 anos, já fui a vários otorrinos e não obtive nenhuma melhora. Neurocirurgião, né? Um neurologista pode me ajudar? Pode. Com isso também? O zumbido é um problema comum, Claudete. Você não tem noção de quantas pessoas têm essa queixa de zumbido. O próprio envelhecimento muda um pouquinho algumas células da cóclea, né? E às vezes vem sintoma. Para você ter ideia da complexidade desse tema, tem otorrinos e neurologistas que especializam na área que chama otoneuro. Ele é especializado nessa parte. Então, ela deve procurar, de preferência, um especialista que atue nessa área. Tá certo. Aqui o Vitor Augusto tem 20 anos, é de onde? São José dos Pinhais, Paraná. Grande audiência aqui pro programa. Beijo pra todos aí. Boa tarde, Claudete e toda a equipe do Santa Receita. Boa tarde. Tá muito fraco isso. Boa tarde, Claudete e toda a equipe do Santa Receita. Boa tarde. Todo mundo te dando boa tarde, Vitor. Olha que bonito. Tenho um problema para dormir. Acho que é distúrbio do sono. O que posso fazer? Gosto muito do programa de vocês. Obrigada, Vitor. Manda um beijo, Cláudio, para minha namorada, Aline, e para minha mãe, Sônia. Elas também são fãs do programa. Sônia, teu filho tá mandando um beijão. Aline, eu acho que teu namorado gosta muito de você. Mandou um e-mail para mim, pediu para te mandar um beijo, né? Beijo pra você, dele, tá? Do Vitor. O que o Vitor faz, doutor? Isso, mesma coisa, Claudete. 20 anos, hein? 20 anos. Procurar o clínico dele que acompanha. Por que o clínico ou médico da família é essencial? Porque ele consegue diferenciar. Será que é uma fase que o Vitor está passando? Será que é um problema mais sério? Será que ele precisa avaliar isso? É uma apneia do sono? É o peso dele se está muito alto? Às vezes pode ter isso também. Então, o pontapé inicial é o médico dele, né? Que já acompanha, médico generalista. E tem uma pergunta aqui muito interessante do Fábio Pereira. Obrigada, Fábio, por participar. Você não falou de onde é, mas outra vez você me conta, né? Meu nome é Fábio Pereira, Fábio Dias Pereira. Boa tarde, Cláudio. Tenho síndrome de Tourette, tá certo aqui? Tá isso certo. mesmo que fala? Tá certo. Gostaria de saber se com o tempo os tiques, é tique nervoso isso? Eles podem piorar ou não. E também gostaria de saber qual o melhor tratamento, doutor. Existe remédio para isso? Pergunta o Fábio. Sem dúvida. Existem distúrbios do movimento e distúrbios do comportamento que o neurologista acompanha, entendeu? Então, vale a pena ele ter esse acompanhamento. Porque, assim, quando a gente fala de uma doença, ela tem muitas facetas, né? Então, é difícil com informação tão curta, né? Sem uma consulta, sem um médico examinando, ele dá um direcionamento maior. Principalmente quando são doenças que não são tão comuns, Mas existe remédio para isso, não? Existe Tratamento controle, é medicamentoso também, né? Tanto o neurologista pode fazer como o psiquiatra. Entendeu? A Anitta de Cruzeiro diz que tem tendinopatia. O que é isso? Problema nos tendões. É? Dizem que dá esses tendões aí, viu? Me falaram. Crônica, mas só que ela tem nos ombros, né? Tem tendão em tudo quanto é parte do corpo, né? Sinto muitas dores. Tem alguma coisa que eu possa fazer para amenizar? Passa pela cabeça? É difícil a gente saber do que se trata realmente, né? E também não é muito minha área de atuação. Não. O ideal é o ortopedista. Mas tem alguma relação? Como você falou da coluna, talvez ela perguntou porque é nos ombros. Isso. A principal informação é ela procurar o médico para ver qual a origem, né? Porque muitas vezes existem dores cervicais que podem se referir ou no braço, ou no ombro, nessa região. Então, a primeira etapa dela é procurar o médico dela,
ver se precisa de uma avaliação de especialista, ou um neurocirurgião que trabalha com coluna, ou ortopedista que também trabalha com coluna, fazer essa avaliação. De que forma a gente... Não, eu vou finalizar, porque eu tenho que finalizar, porque o programa tem que andar, tem culinária daqui a pouco, mas tem tantas perguntas, doutor Júlio, do Brasil inteiro, como é interessante falar sobre cérebro, né? É por isso que até tem gente que copia a gente aqui, né? Porque é muito interessante, o público gosta. Bom, cala-te boca, Claudete. São 16h58. De que maneira a gente pode finalizar, então, essa entrevista hoje, falando sobre a sua área de atuação e dos neurocirurgiões, né? Falando sobre, meu Deus, como é complexo a nossa cabeça, o nosso cérebro. Sem dúvida. O que é que acontece? Cada vez mais a medicina tem evoluído para um trabalho conjunto, né? Então a gente se especializa para trabalhar em cada área, mas essas áreas elas trabalham numa mesma pessoa, né? Então, o que é importante para saber, a pessoa saber é que ela precisa do médico dela generalista, o médico da família e o médico clínico e o neurocirurgião, onde ele atua, né? Nas doenças do sistema nervoso central como um todo, tanto cérebros, tumores, doenças vasculares, as doenças da coluna também e as doenças dos nervos periféricos. E, além disso, o que tem evoluído muito são as doenças funcionais, como você falou, né, que envolvem o comportamento. A neurocirurgia tem cada vez mais atuado nisso. Doutor Júlio, muito, muito obrigada. Eu queria saber onde a gente compra o seu livro, que outro dia me perguntaram. Ótimo. O Google ajuda muita gente, né? Tá. Então, se colocar após um tumor cerebral no Google... Após um tumor cerebral, que é o livro do doutor Júlio Pereira, ou Júlio Pereira, lá Júlio deve Pereira ter também tá a informação. Obrigada, doutor Júlio. Boa viagem de regresso lá para nossa terrinha, né? Tá bom. Muita boa tarde para você. Muito obrigada por ter vindo.